Bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Tipe. Hoje você vai ver aqui um cenário um pouco diferente nesse Veda, porque eu vim gravar um podcast a convite do Bruno, do grupo Freela. Então roda a vinheta pra gente começar. Você tá querendo que a gente volte pra década de 80 aí, né? Assim, o primeiro contato com o computador foi em 88. Eu tinha 6 anos de idade. Era uma criança sendo alfabetizada, né, tendo contato com informática, na época a gente chamava assim. E aí a outra virada foi aos 14 anos, acessar a internet pela primeira vez. E eu lembro o dia. Eu acho que poucas pessoas lembram o dia que acessaram a internet pela primeira vez, mas esse foi o dia que mudou minha vida. Pra mim foi dia 28 de junho de 96. Um dia que eu falei, caraca, isso que é internet, né? Porque assim, naquela época eu era adolescente, né? Tinha 14 anos. Então, as adolescentes da época liam Capricho. Mas era uma revista, enfim, bombava, Capricho e tal. E aí, na Capricho, eles já tinham páginas inteiras falando sobre a internet. E eu ficava muito curiosa, o que é internet, né? Como é que é? Tipo um lugar preto, cheio de código binário, né? O que é? E eu não sabia o que era internet. Nesse dia eu entrei na internet e falei, meu Deus, essa internet, que alegria. Nessa época eu tava na 8ª série, né, gente? Então, de novo, era muito novinha. E aí eu comecei a acessar chats, tipo, não era o chat do UOL ainda, mas era como se fosse, era algo parecido com o chat do UOL. Aqui em Santos tinha um provedor chamado BSNet, e aí eu entrei, né? Minha mãe ficou louca, meu pai ficou louco na época, porque assim, meu Deus, né? Tinha aquelas histórias. Não era o Mirk ainda, era o pré-Mirk. E meus pais estavam mega preocupados, porque na mídia já começava a rodar aquelas histórias, né? Das crianças que entravam na internet, alguém bem mais velho ia lá, invadia o computador, enfim. Mas meus pais ficaram malucos, mas eu comecei a me relacionar com pessoas muito mais velhas que eu. E uma dessas pessoas mais velhas era um cara, olha que diferença de idade, era um cara que estava no 3º colegial e eu estava na 8ª série. Então olha que diferença, né? E aí a gente começou começaram a rolar uns encontros da galera que se conectava nesse chat e a galera queria se conhecer pessoalmente. Mas um desses caras, ele já fazia site. E eu falei, cara, eu quero aprender a fazer site. Isso era, tipo, meses depois de eu ter acessado a internet pela primeira vez. E aí ele me ensinou a abrir um programa que na época era quase como se fosse um bloco de notas, mas chamava HTML Writer. E eu comecei a desenvolver ali, eu comecei a fazer página, era um negócio muito primitivo, assim. HTML puro, GIF animado, na época assim, os GIFs animados tinham acabado de ser, não lançados, né, mas eles conseguiram ser visualizados pela primeira vez por conta do Netscape. Aí eu tinha lá publicado um site com 14 anos de idade e um jornalista de uma revista X, eu acho que o nome da revista era Mundo do CD-ROM, viu uma menina de 14 anos fazendo um site e o cara achou do caralho, né? Pode falar palavrão? O cara achou maravilhoso uma criança, né, de 14 anos fazer um site, quis fazer uma matéria. E aí, nesse momento, né, nossa, eu virei o hit da minha família. Acho que eles acharam que eu era o Bill Gates. A família sempre cria expectativas muito erradas sobre você, né? Meu pai sempre foi um cara que era early adopter, né, de tecnologia. Então, nossa, na minha casa chegou a ter notebook preto e branco. Eu sei que isso é um baita privilégio, tá? Eu sei que, assim, eu sei que a minoria da população teve acesso tão cedo à tecnologia. Na minha casa, na época, assim, quase ninguém tinha monitor grande, chegou a ter um monitor de 21 polegadas. Parecia que você precisava de um quarto, quase, para ter aquilo dentro de casa. E a gente teve câmera digital em 98. E a câmera digital você tinha que botar um disquete dentro para tirar foto. Ou seja, você podia bater 5 fotos por disquete, era ridículo, assim, era uma coisa ridícula. Primeiro eu acho que meu pai trouxe isso pra mim, né, e aí foi inevitável, porque quando a internet chegou, praticamente abriu a porteira e eles perderam o controle, porque até então era uma coisa muito vigiada. Depois, imagina, eu começava a acessar coisa, meu pai ficava puto, porque chegava em casa do trabalho, né, ele trabalhava em Alphaville e na época, assim, tinha 1000 programas instalados. Imagina, eu instalei o Photoshop no computador e ele não fazia ideia, Photoshop versão 3. Fora os vírus que vinham de brinde, né, e ele usava para trabalhar, ele ficava fulo da vida. Mas aí eu instalava um monte de coisa e nessas eu instalei o Mirk. E no Mirk, que era um software também muito primitivo de conversa,
eu acabei conhecendo um monte de gente legal, acabei conhecendo pessoas que são meus amigos até hoje. E meu marido eu conheci no Mirk. Tipo, não foi um crushzinho, não foi uma coisa assim, ai, que legal, eu acho ele legal, ele me acha... Não, assim, a gente se odiava, a gente tretava pelo Mirk. Eu era folgada, eu não vou falar que não, assim, eu era folgada, né, eu acho que eu fui uma pena que eu fui uma adolescente que nunca soube que era feminista, né, porque... Esse era o motivo real que as pessoas me achavam muito folgada. Porque eu sempre me impus, eu nunca deixei de falar o que eu pensava. Então, assim, porra, essa mina é uma folgada. Eu não era folgada, eu era feminista. Assim, eu só me impunha. Mas, enfim, algumas pessoas achavam e o meu marido também achava, né? Então, a gente meio que tretava, assim, até que um dia a gente meio que se viu pessoalmente sem saber que um era o outro. E aí foi fofo. Estamos juntos há 23 anos, estamos juntos desde 97. É uma história de amor rara, né? E somos sócios há quase 20 anos. Eu e o Maurício, quando a gente abriu a empresa, ele estava fazendo faculdade de engenharia. Então, eu era meio que a designer e ele era meio como um programador. A gente não tinha o sonho de abrir uma agência, né? E na época, eu não lembro nem se esse nome já existia com tanta clareza. Mas a gente era uma produtora de sites que evoluiu para agência vários anos depois. Não foi uma coisa assim, vou abrir uma agência porque eu sonho em ter uma agência, é o propósito da minha vida. Foi assim, eu sei fazer site, eu sei desenhar site, você sabe programar, a gente consegue vender, esse é um mercado que ainda não foi explorado, especialmente aqui em Santos, vamos nessa? Éramos 2 técnicos e viramos 2 empreendedores depois desse processo. Não existia processo, boas práticas, era que meio todo mundo estava aprendendo a fazer, sabe? A gente meio que desbravou um mato, né, assim, um mato bem alto, né, porque a gente tinha que ensinar para as pessoas o que era um site, o que era um e-mail, né, muita gente chegava ainda com essa dúvida, e depois a gente teve que explicar o que era rede social, sabe, eu não tô falando de cliente pequeno de Santos, não, a gente meio que já tinha um porte legal quando a gente teve que explicar para grandes marcas, as redes sociais estão chegando, hein? Se vocês não entrarem oficialmente, a comunidade de vocês vai entrar. Não adiantava só a gente fazer a tecnologia sem ter uma estratégia de tráfego para o site, sem ter estratégia de conteúdo. Eu não posso falar para você, Bruno, que essa vocação, né, e essa vontade de tornar Santos e a região da Baixada como um todo, né, num lugar mais criativo e num lugar mais cheio de oportunidades, foi uma coisa que veio como uma estratégia de negócio. Mas isso veio para mim e para o Maurício como uma grande dor. Quando eu saí da escola, eu tive uma bifurcação, que ou eu ia sair de Santos e estudar moda em São Paulo, ou eu ia já ser um vetor assim de geração de renda imediato. Nessa época também, vale dizer, né, eu falei que a minha família sempre foi uma família de classe média. Quando eu morei em Salvador, quando eu era criança, tinha um padrão de vida alto, mas quando a gente veio para Santos, a gente teve uma queda significativa do padrão de vida. Eu comecei a entender que eu ia ser um peso para os meus pais se eu mudasse de cidade e fosse estudar numa faculdade, que era uma faculdade mais cara. E eu comecei a entender assim, não, cara, eu já sei fazer alguma coisa que eu posso levar como carreira, que era produzir sites. Porque lembra, eu comecei a fazer sites com 14 anos, e nessa época que eu estava saindo da escola, eu já tinha de 17 para 18. Então eu comecei a me enxergar como uma possível geradora de renda para minha família também, né, não para colocar dinheiro em casa, mas para aliviar o peso, né, que eu tinha de ser uma pessoa de 19 anos morando com os meus pais. E aí eu também tinha uma dúvida se eu queria ir ou não para São Paulo, né, porque eu amo São Paulo, amo Nova York, amo cidade grande, mas morar mesmo, eu gosto de morar numa cidade de praia, numa cidade plana. E isso veio pra mim porque quando eu era criança eu morava numa cidade grande, que era Salvador. E quando eu cheguei em Santos, eu entendi totalmente o valor da liberdade, da facilidade de ir e vir, né? Imagina, uma pré-adolescente chegando em Santos podendo ir a pé pra escola. Essa liberdade virou um grande valor pra mim, é um valor que eu tenho até hoje, e eu acho que Santos me entrega isso, né? Então, quando eu comecei a ver que eu iria para São Paulo, perderia um pouco dessa minha liberdade, né, de ir e vir, essa facilidade, eu acabei pensando assim, cara, por que eu não crio, já que não tinha empresa para eu trabalhar aqui, mas por que eu não tenho essa
essa oportunidade aqui. A MKT surgiu muito disso, assim, surgiu com a vontade de duas pessoas que queriam e que precisavam ficar. Isso acabou se tornando uma grande bandeira da MKT. Eu fico muito feliz quando eu ouço hoje, né, que as pessoas viram pra mim e falam: ah, eu só voltaria a trabalhar em Santos se fosse na MKT. Isso é uma coisa boa, mas também é uma coisa ruim, né, porque é sinal que a cidade ainda não revelou o seu potencial criativo total, e por iniciativas como a sua, por outras iniciativas que a gente está vendo surgir, isso está começando a acontecer mais agora, né. Então, Santos sempre foi uma cidade revolucionária, né? Santos ficou conhecida como a Cidade Vermelha na década de 50 e na década de 60 por conta do teatro, por conta do potencial criativo. Isso se perdeu, né? Isso se perdeu na década de 80, na década de 90, e a gente começa a ter uma recuperação desse potencial dos artistas, né? Da economia criativa como um todo, de poucos anos para cá. Eu acredito que as pessoas possam e tenham obrigação, né, de colaborar com o seu entorno, seja de uma maneira super intensa ou seja de uma maneira pequena. Mas eu acho que todo mundo tem que ter esse olhar para a comunidade. Eu acho que a MKT foi muito feliz nesse sentido. Divido a timeline da MKT de 2001 a 2005, tá? Que foi um ano que a gente passou ali testando muita coisa, né, experimentando e assim, tendo espaço para errar, né? De 2005 para frente começou uma nova fase. Então ali a gente já tinha, se eu não me engano, uns 7, 8 colaboradores. Nessa época a gente estruturou uma equipe comercial pequena, mas foi quando a gente passou a olhar que, cara, uma empresa não existe sem vendas, e a MKT nunca teve uma área de vendas, né? A MKT sempre assim, cara, era eu praticamente e o Maurício em horário comercial resolvendo coisas do cliente, e depois das 6 à meia-noite a gente fazia a parte técnica, né? E aí a gente viu que não dava para seguir nessa vida, porque ninguém merece essa vida, né? Mas no começo é assim. Então a gente foi expandindo, né, o número de pessoas, até que em 2005 a gente estruturou uma equipe comercial, e aí a empresa começou também o movimento de entender e falar assim, cara, a gente quer ficar em Santos, mas a gente não pode se restringir a Santos. E a gente começou um processo de prospecção de clientes em outras regiões e marcas que fossem mais relevantes do que as marcas que a gente tinha aqui na região, que tinham empresas muito boas, mas Santos, pelo menos naquela época, era assim, ou é porto ou é varejo, né? E não era muito... A gente não queria ficar só restrito a esses segmentos. E nessa época, né, em 2005 foi um ano de virada muito grande que eu coloco na nossa história, porque assim, em 2003, em 2000, na verdade, eu conheci a Grazi, né, que na época era casada com o Chorão, a gente acabou se tornando amigas. Em 2003, eu acabei desenvolvendo uma amizade ainda maior com a irmã dela, que era a Mariela, e na época a Mariela trabalhava com a banda, trabalhava com o Charlie Brown. Na conversa com a Lela, ela falou assim, acho que o Charlie Brown precisa de um site, você não quer levar uma ideia pro Chorão? Imagina, na época a gente não tinha nem como estruturar esse processo. Eu fiz um layout, levei pro Chorão, né, ele adorou, mas a banda naquela época estava passando por um momento específico, né. Em 2005, a banda se desfez, né, praticamente, e se refez numa formação nova. Então, nessa época, o Chorão resgatou aquele projeto que eu tinha mostrado há 2 anos atrás para ele, e em 2005 ele falou, cara, vai vir um monte de coisa legal, tô montando skate park, tô montando um show novo, uma banda nova, vai ter um CD novo, que é a Imunidade Musical. E a gente lançou o site da banda em 2005, 2 de outubro de 2005. Né? Essa data é uma data muito importante na história da MKT, porque foi o dia que o Chorão mandou um beijo pra mim no Faustão, falou o nome da MKT no Faustão, quebrando todos os protocolos da Globo. Foi maravilhoso, assim, tipo, foi maravilhoso, foi ao vivo. O Chorão sempre foi um cara que fez questão de levar o nome da cidade, assim, hoje a gente fala muito do conceito de place branding, né? Mas se tem um cara que fez place branding de Santos, foi o Chorão. Assim, acabou. Não tem o que discutir. Exatamente. E eu acho que a MKT meio que... Não é que pegou isso, mas assim, era tão conectado e alinhado com os valores que ele tinha, com os nossos valores de fortalecimento de comunidade, que foi um relacionamento que deu muito certo aí
entre 2005 e 2013, até a morte do Chorão. A gente atendeu o Charlie Brown como cliente e acabou sendo uma experiência muito boa pra gente, não só como crescimento, mas como visão de mundo, sabe? Então, acho que foi um período que é legal contar. E aí, depois de 2005, teve 2008, que foi um outro ano emblemático, onde a gente conquistou o nosso primeiro cliente multinacional. Em 2010, a gente mudou para o escritório que a gente está hoje, e isso também deu espaço, né, para aquela vontade de realizar. 2010 foi um ano curioso, porque assim, o nosso core business, né, que na época era fazer sites e campanhas e projetos que envolvessem muito visual e muito flash. Em 2010, eu não sei se vocês lembram, mas foi o ano que o iPad foi lançado, né? E quando o iPad foi lançado, o iPhone já tinha vindo em 2007, se eu não me engano, veio o iPad, e meio que o Steve Jobs levantou a mão pro mercado e falou, ó, acabou Flash, hein? Flash não, acabou Flash, morreu Flash. E naquela época eu até tava com uma cabeça um pouco mais negacionista, né? Falando assim, não, o Flash existe para uma determinada função, o HTML existe para outra função, Steve Jobs, o que está acontecendo? Foi uma época que a gente teve que se reinventar e a gente entendeu duas coisas. Entendeu assim, cara, do que se aproximam essas experiências digitais em Flash que a gente está fazendo? Se aproxima da linguagem de games. 2, se aproxima da linguagem de vídeos. Então a gente acabou abrindo duas spin-offs do MKT. Uma que é a Mukutu e a outra que é a Mocotó. A Mukutu nasceu como estúdio de games, mas hoje é o nosso braço de tecnologia. Então a gente fez uma redistribuição de receita da MKT. Então tudo que é tecnologia hoje está debaixo do guarda-chuva Mukutu. E a Mocotó Filmes e Histórias, que é a menina dos olhos. Para mim é uma coisa que eu me apaixonei. Assim, para mim foi um processo de transição de carreira também. E também muito estimulado pelo Chorão, porque em 2008, nesse mesmo ano que eu citei, em 2006, ele me convidou para fazer o primeiro clipe. Eu nunca tinha dirigido um clipe na minha vida, e ele me chamou para dirigir o Ela Vai Voltar. E aí eu falei, Chorão, eu não sei fazer clipe, você sabe disso. Meu negócio é fazer site, meu negócio é tecnologia, meu negócio é digital. Ele assim, eu sei que você vai dar um jeito. Aí eu procurei um parceiro que tinha sido nosso cliente já, que é o Afonso Poyar, que é um diretorzaço, assim, santista, diretorzaço, incrível. Eu chamei ele para almoçar, eu falei, Afonso, seguinte, tô com um desafio na mão que é fazer um clipe pro Charlie Brown. Eu sei que você tá querendo fazer clipe, vamos fazer junto? É aquela coisa que eu acho que você fala e você promove, né? Assim, duas pessoas trabalhando juntas, né? É como se eu tivesse chamado um freelancer que manjava muito mais que eu do assunto, sabe? Então teve 2006, 2008, teve um clipe novo, teve essa mudança do Flash, teve as spin-offs. Então 2010, que fazem 10 anos, foi um outro ano emblemático. Em 2011, a gente ali, né, montando uma série de iniciativas para diversificação da nossa receita, nasceu o Chip e o Juice Santos. E o Juice veio como uma alternativa que condensou todo esse amor pela cidade e pela região. O Juice nasceu a partir dessa necessidade. Então, basicamente, eu e a Flávia Saad, minha sócia no Juice Santos. Todo mundo acha que eu e a Flávia éramos super amigas e que a gente decidiu montar um projeto juntas. Todo mundo acha isso. Não, a gente sentou para tomar um café no falecido Santa Marta, aqui em Santos, e a gente virou sócia no dia que a gente se conheceu. Não recomendo, tá, gente? Porque essa estratégia pode dar muito errado. Mas graças a Deus deu certo. Então a gente falou assim, cara, vamos montar esse projeto? E aí eu fiz o logo, fiz o layout, que não é o que tá no ar, o layout que tá no ar hoje. Mas eu fiz o logo, em um mês o site estava no ar e a gente começou a produzir conteúdo. Primeiro dia, 500 acessos. E aí quem tinha blog pessoal desde 2001, sabe que você ter 500 acessos em 2011, eu tô falando, né? Era um negócio meio raro, né? Então, quando a gente viu que todo mundo estava pensando como a gente estava pensando, e através daquele canal a gente tinha descoberto, né, através da nossa própria dor, uma dor das outras pessoas da nossa geração e da nossa idade, a gente falou, cara, isso é sensacional. Então a gente começou a dar uma baita força para o cenário cultural, que não tinha muito espaço nos veículos mais tradicionais. A gente começou a falar muito de pautas femininas, ainda não feministas,
mais femininas. A gente começou, na época os blogs de moda estavam bombando, e a gente começou como um movimento meio que o inverso disso, né? A gente começou a pensar assim, cara, não é o que eu vou vestir, mas é qual cidade eu quero construir, qual mundo eu quero viver, né? Então a gente começou a dar destaque para várias pautas muito alternativas, assim, que fizeram muita gente pensar, e principalmente estimular que as pessoas fizessem um esforço para pertencer à cidade, né? Essa coisa que tá todo mundo falando, né? Compre do local, compre do pequeno, basicamente é o DNA do Juice. A gente sempre prestigiou quem era muito pequeno aqui na região. Eu sei a quantidade de empresa que já foi salva pelo Juice, eu sei a quantidade de conexões que o Juice já fez, então isso para mim é muito valioso, assim. Então, Bruno, por conta do Juice Santos, eu e a Flávia, a gente é muito inquieta e a gente começou um projeto de impacto social. Sempre fez um evento chamado Juice Bazar, que é um evento de economia circular, cuja grana da venda dessas roupas e objetos doados ia para algumas ONGs. E por eu ter sido paciente de câncer em 2011, passei a olhar com mais cuidado, né, para a causa câncer, né, para entender um pouco a história do paciente, né. Eu realmente só consegui fechar o meu diagnóstico porque eu fui muito insistente, né, enfim, só isso daria horas de papo. Mas a gente sempre olhou para algumas ONGs, e aí eu, por questões pessoais, falei, Flávia, vamos ajudar uma ONG que tem ligação com câncer. E aí a gente começou a ajudar uma ONG chamada Beabá, né? A gente, parte da grana arrecadada nesses eventos ia para o Beabá, então a gente começou um relacionamento com eles, com a Simone Mozili, que é uma pessoa incrível. Em 2014, né, e passaram-se 3 anos, eu já estava aí recuperada do câncer no sentido assim, né, recuperada do baque, né. Nesse meio tempo eu também perdi meu pai pro câncer, né, então foi um período muito louco da minha vida. Em 2014, eu tive a oportunidade de, assim, foi quase eu tava já, a Mucutu já tinha sido formada, né, e eu tava estudando e tentando mergulhar cada vez mais no que era o mercado dos games, e aí eu descobri os games de impacto. E eu fui para um evento chamado Games for Change, foi em Nova York, tá? E só uma história curiosa aí no meio, tá? Sem a gente combinar, a Grazi e eu, a Grazi, viúva do Chorão, estávamos no mesmo voo. Olha que coisa insana. Era assim, o Chorão tinha morrido há menos de um ano, exatamente, o Chorão tinha morrido há menos de um ano, e eu tava ali quase no momento de descoberta. Foi um momento muito louco para nós duas. Assim, imagina, a gente voou 9 horas conversando, assim, coitado de quem tava do lado, porque foi um dia muito louco. Enfim, fui para Nova York sozinha, né? Eu sempre viajava para fora com o Maurício, essa viagem eu fiz sozinha, e fui atender esse evento que era o Games for Change. Quando eu estava lá na plateia, eu falei, cara, eu acho que eu entendi o que eu preciso fazer. Eu liguei pra Simone, falei, Simone, seguinte, por que a gente não pega a cartilha do Beabá e transforma isso num game? A cartilha, a gente vai conseguir tornar o Beabá muito mais conhecido, as crianças vão gostar de entender o conteúdo da cartilha no outro formato, enfim, tinha 1000 razões pra gente fazer. Mas a resposta foi, puta, a gente não tem grana pra fazer. Voltei meio com esse ânimo, né, pro Brasil, e a gente começou a tentar entender como a gente poderia financiar o jogo. Tentamos 1000 alternativas, nenhuma deu certo. Então, pro Alphabet Cancer existir hoje, gente, foi assim uma saga. Foi muito altos e baixos para esse projeto acontecer. E conseguimos finalizar o projeto em 2017, né? Em 2016 a gente levou ele para o Games for Change, então eu fui para Nova York numa outra condição. 2 anos de perrengue, a gente conseguiu exibir o game lá antes dele estar disponível nas stores. Em 2017 a gente inscreveu ele num prêmio chamado WSA. Em 2018 a gente recebeu esse prêmio na Prefeitura de Viena, foi um dos momentos mais mágicos da minha vida, também onde eu pude ter acesso a outros empreendedores sociais, eu pude entender que o nosso negócio ele não tá tudo dentro do mesmo ecossistema, então não é sobre ganhar dinheiro a qualquer custo, né? É sobre entender o que a tua empresa está colaborando para o teu entorno, né? Na prática, ir para o WSA 2018 deixou isso ainda mais límpido e transparente para mim. Então,
o WSA é um evento global, né? Ele é baseado na Agenda 2030 da ONU, nos 17 pilares do desenvolvimento sustentável, que são os ODS, e isso abriu um novo mundo pra gente, né? Então a gente ganhou esse prêmio com o Alpha Beach Cancer, mas acabou também abrindo uma nova perspectiva para o nosso negócio. Mas eu acho que a gente está vivendo um momento... Eu sou muito feliz de viver nessa época, primeiro, porque eu tenho aprendido muito. Segundo, eu acho que é a chance da gente ensinar muito e também entender, olhar para trás e entender por que eu me sentia inferior em determinadas reuniões, né? É porque eu realmente era incompetente ou porque as pessoas que estavam na sala não respeitavam quando uma mulher estava falando, né? Então, quando você tem esse olhar para trás e você aprende alguma coisa, puta, é uma puta sensação boa, assim. Então existe cliente tóxico, existe. Eu acho que todo mundo... eu faço sempre uma brincadeira assim, às vezes quando você vira cliente, você passa a ter comportamentos que não são legais, né? Então, por exemplo, briga por preço, né? Assim, é uma discussão e tanto, mas quando você está na posição do cliente, de cliente, você não entende e o fornecedor não deixa claro qual é o modelo de negócios dele ou como ele opera, você pode, mesmo sem querer, ter uma postura negativa. Então, eu sou muito a favor da transparência, assim, cara, se eu entendo e se eu aprendo com você, eu não posso continuar com um comportamento ignorante. Agora, se eu tô na ignorância e você não tá me puxando, a gente tá compartilhando essa responsabilidade. Então, no MKT hoje, né, para resumir, a gente tem o nosso ICP, né, a gente tem o perfil de cliente que a gente quer. Hoje, assim, eu valorizo muito mais um cliente que tem um viés de responsabilidade social. Eu quero esse cliente como meu parceiro. Assim, se esse cliente tem por exemplo, clientes de saúde, eu valorizo muito. Clientes de educação, eu valorizo muito. Clientes de impacto social, eu valorizo muito. Porque essas pessoas estão oferecendo alguma coisa e algum elemento de transformação. E muitas vezes elas já fazem isso como core business. E elas também têm projetos sociais e de responsabilidade social acoplados à empresa. Para esse tipo de empresa, assim, eu me orgulho muito, 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 muito em trabalhar. E tendem essas equipes, né, tendem a ser melhores treinadas, tendem a entender o valor da diversidade, tendem a não fazer comentários machistas, babacas, racistas, né? Então, eu acho que é um conjunto de coisas, né? Uma boa governança corporativa acaba gerando equipes, né, que são, digamos, menos suscetíveis a cometer esse tipo de erro. A gente nunca assume que a gente é perfeito, né? A gente prefere adotar a nossa imperfeição, entender que a gente está aprendendo todo dia do que falar a gente é fodão, chega aí que você vai arregaçar aqui. Não, a gente é assim, ó, a gente não é perfeito. Não entra aqui achando que a gente é uma empresa perfeita, porque não é. No primeiro dia, né? Recentemente a gente refez todos os nossos materiais de onboarding e no primeiro dia eu dou pessoalmente esse recado para as pessoas. Fiquei honrada, né, com o convite, né? Eu acho que a gente precisa de pessoas como vocês aqui em Santos. A gente precisa cada vez mais economicamente, do ponto de vista de conceito mesmo de negócio, né? Mapear sinergia, se ajudar, conte sempre com a gente. Eu acho que é um ponto bem importante. E assim, não é porque eu tenho 20 anos de empresa que eu sou melhor que ninguém, que eu sou mais foda que ninguém, que eu sou mais talentosa que ninguém, né? Tem muito acaso, né, no universo do empreendedorismo, que a gente precisa aceitar isso e continuar fazendo o nosso e funcionando muito como uma rede de apoio mesmo, né? O empreendedorismo é um lugar solitário. E quanto mais empreendedores se ajudando e não se enxergando como concorrentes ou opositores, a gente vai ter um mercado melhor e não uma merda que fica todo mundo brigando por um pedacinho de carne pequenininho, sendo que no fim das contas a gente deveria tá entendendo como é que a gente vai para a savana juntos, sabe? Então eu vejo isso de uma maneira muito límpida. Então, muito obrigada novamente ao Grupo Free lá, e eu queria pedir para você para dar um like nesse vídeo, assinar o canal do Tip para que esse conteúdo sobre transição de carreira alcance mais gente. A gente está quase no finalzinho aqui desse Veda, tem sido uma experiência incrível para mim conversar com tantas pessoas e tantas histórias ricas, mas fica aí, assina o canal porque tá vindo muito mais.